Deputado Dimas Costa, quando assumiste como adjunto à Secretaria de Estado do Esporte, criei uma expressão que seria o embaixador do governo Eduardo Leite, do governador Eduardo Leite, em Gravataí. Depois o próprio governador, numa visita ao município, usou a expressão embaixador, depois o prefeito. Por que acha que te tornou o embaixador? Olha, primeiro eu quero agradecer aí foste o primeiro a me chamar de embaixador, até foi motivo de piada no começo ali, né, para alguns ali, mas eu levei muito a sério isso, levo muito a sério o meu trabalho. Eu acho que aceito esse título, porque eu acho que eu ressignifiquei a função de deputado estadual ali para a região. Eu não gosto de criticar o passado, acho que todo mundo deu sua contribuição da melhor forma possível, cada um tem um jeito de trabalhar e de encarar as coisas. Agora, eu mostrei que um deputado estadual pode fazer muito. Aliás, quem acompanhou meu discurso lá no último evento que eu fiz, eu disse, quando eu era vereador, jamais tu tinha visto alguém colocar uma tenda dentro dos bairros para atender a população. Jamais um vereador tinha ido fiscalizar a saúde, postos de saúde, entrar, e eu fiscalizava com cortesia, com respeito ao servidor público que estava ali e a pessoa que estava esperando. E por quê? Porque eu não fazia daquilo um espetáculo. Eu fazia, e também não fazia daquilo uma foto na frente do posto para mostrar para a população. Eu ia ali e tentava solucionar o problema. As pessoas me conhecem, da época do SUI 24 horas, né? Eu fazia isso. E agora, quando eu fui deputado, enquanto eu estou deputado, depois que eu assumi como deputado, eu fui lá para fazer diferente, para botar Gravataí região no mapa dos investimentos do Estado. Era inadmissível que eu via sucessivos governos, um governo atrás do outro, passando, e a nossa região é a maior região, a região metropolitana é a maior região do Estado, não desmerecendo nenhuma outra, todas são muito importantes, mas a nossa é muito importante. E a nossa região teve governos que passaram que não fizeram absolutamente nada pela nossa região. Nada, não avançou nada em obra, em nenhuma área. A última escola construída em Gravataí faz mais de 30 anos. Sabia disso? Mais de 30 anos que foi construída uma escola em Gravataí. Agora está sendo construída uma nova modelo. A escola modelo não foi para nenhum outro lugar do estado. Tem 496 municípios nesse estado, 97. O município que ganhou a escola modelo foi esse aqui, Gravataí, porque nós não podemos aceitar menos do que a quarta economia do estado. E eu acho que é por essas e outras questões. Gravataí não tinha uma sede do Tudo Fácil. Quando eu cheguei lá, não tinha previsão de Tudo Fácil para Gravataí. E quando eu falo no Tudo Fácil, pode ser uma coisa simples, mas tu sabia que 7.000 pessoas são atendidas por mês no Tudo Fácil? E crescendo. Começou com 4, com 5, já está em 7. Por quê? Porque o serviço mostra que era necessário esse serviço. E aí entra aquilo que eu falo. O que a gente faz na política para mudar a vida das pessoas? Bom, se 7.000 pessoas estão sendo atendidas, essas 7.000 pessoas procuravam esse serviço em Porto Alegre, procuravam esse serviço em outras regiões. Então, mudou a vida dessas pessoas. Está mais fácil para elas. Elas estão conseguindo ter acesso às suas documentações, aos serviços da prefeitura, num ambiente ali com ar-condicionado, uma boa recepção, um espaço para eles serem atendidos confortavelmente. Mudou. A obra da 118. Hoje as pessoas chegam em mim e dizem, olha, eu levava um tempão para chegar em Porto Alegre para voltar para o meu trabalho. Agora está rápido, consigo sair. Mudou a vida das pessoas. Elas conseguem sair mais tarde de casa, conseguem dormir mais, conseguem chegar menos cansado em casa. Isso mudou a vida dessas pessoas. Menos acidentes, uma rodovia mais segura. A trincheira da Avenida Brasil. Teve comércio que fechou ali na Avenida Brasil. O cara que foi embora dali. Agora vai retomar. A mobilidade urbana da cidade vai retomar. Isso muda a vida das pessoas. Eu sou um político de resultado. Eu não sou um político de polêmica. Criar polêmica,
ir lá atacar esquerda, direita, atacar Lula, Bolsonaro, bom, alimenta talvez um público que vive disso e gosta disso, mas eu quero dar resultado. Eu quero que o meu filho Lorenzo, que tem 9 anos de idade, daqui a ano que vem ou daqui a 10 anos, seja quando for, ele vai dizer: o meu pai ajudou a trazer essa sede do Tudo Faz para Gravataí, o meu pai ajudou e convenceu o governador, mostrou, porque o governador não é obrigado a conhecer que na Avenida Brasil de Gravataí foi interrompido um trecho que gerava mobilidade urbana, que acabou fechando comércios, que acabou desvalorizando terrenos. Mas aí as pessoas reclamam: por que isso não foi feito quando foi duplicada a 118, como se me culpando. Olha, quando isso foi feito, eu era o Lorenzo. Eu tava lá jogando bolinha de gude, tava lá vendo meu pai fazer política, tudo menos tá no cargo de deputado que eu tô hoje. Eu digo, cobrem dos políticos da época, dos governadores, tinha deputado em Gravataí na época, cobrem deles. Por que não foi feito? Eu não sei se foi falta de articulação, falta de vontade, ou porque não dava, ou porque não notaram, mas eu, quando assumi, corrigi um problema histórico. Fui lá e mostrei, fiz vídeo com drone, mostrei pro governador, trouxe o governador aqui. Claro que o prefeito Zaffa me ajudou em tudo isso também. Fiz na campanha de prefeito do prefeito Zaffa, eu e a vereadora Ana, que também nasceu e se criou naquela região, fomos lá, fizemos vídeo com ele. É uma construção, é demorado, dá trabalho, tem gente que não gosta muito de trabalhar. É muito mais fácil tu ir lá no Instagram e atacar o Bolsonaro, o Lula, o Eduardo Leite, o Zafalon, o Dimas. É muito mais fácil, ganha like, ganha seguidores. Trabalhar, acordar cedo, fazer vídeo, mostrar, contar o número de carro que passa, fazer a diferença, trazer a obra para a cidade, dá muito mais trabalho. Mas eu escolho fazer isso, dar resultado para minha cidade. Então, esse contexto todo que eu te falo, eu até peço desculpa, mas tem que criar todo um contexto. E aí, para encerrar essa parte, a escola do Breno Garcia, que é uma conquista não só minha, nenhuma dessas conquistas são só minhas, mas todas eu estive junto, eu estive trabalhando. A questão do que estamos trabalhando. O governo Eduardo Leite é bom para Gravataí? É o melhor da história para o Rio Grande do Sul e para Gravataí. E eu provo isso com números. Em qualquer área, eu desafio qualquer político, qualquer autoridade a discutir isso comigo com dados. Uma discussão grande, uma discussão construtiva, com dados, com um governo que está construindo a escola do Breno Garcia, que vai ser para 1.050 alunos, com EJA, com turno integral. A escola feita num bairro que necessita, um bairro carente, que precisa, que vai ser um up para aquele bairro também. As rodovias, né? A 020, Rafael. A 020 nunca foi cuidada por ninguém. Eu, quando assumi o mandato, quero te dizer uma coisa: a 020 estava abandonada. E eu não culpo quem passou. Muita gente tentou ajudar, muita gente tentou, mas faltava uma representatividade gravataiense, que realmente fosse lá. Eu aqui, tu chegou aqui 9 horas. Era 7h30 da manhã, eu estava aqui na Casa Civil, reivindicando as questões de Gravataí. Eu acordo cedo, venho para cá para lutar por Gravataí, por Cachoeirinha, por Glorinha, por Esteio, por Sapucaia, pela nossa região. Eu estava fazendo isso. Então, faltava isso, estava abandonada. Aquela obra estava parada. Vai ser retomada aquela obra. Tu viu agora esses dias um trecho lá que também estava impraticável. A gente foi lá e resolveu. Então, assim, tem muitas coisas para fazer ainda, mas muita gente está fazendo. Então, o governador Eduardo Leite, com certeza, o que mais teve presencialmente em Gravataí, vai ir de novo. O que mais teve lá presencialmente, conhecendo os problemas, o que mais investiu, e aquele cara que apostou e disse: aqui tem um cara que luta. Ele diz nas falas dele: o Dimas, ele demanda demais, mas ele ajuda na solução dos problemas. O que é a relação de vocês? Vocês trocam mensagens e tudo. Como te tornaste deputado? Foi um convite do próprio governador? O governador tinha me convidado para ser secretário dele, de Estado. Eu neguei o convite, agradeci o convite. Eu queria estar como deputado, porque eu sabia das deficiências da região metropolitana, daquilo que podia ser feito pela região metropolitana. Eu tinha sonhos, eu tinha planejamentos da minha campanha de deputado que eu queria colocar em prática. E eu sabia que eu tinha essa força de trabalho e essa capacidade para construir tudo isso. E eu disse: governador, eu tenho muito a fazer pela minha região. Eu tenho uma ótima parceria com o prefeito Zaffa.
E aí às vezes a pessoa diz, tu ganhou o mandato. Não, eu fiz 28 mil votos. Tem muito deputado aqui eleito que não fez a minha votação. E eu disse, eu preciso só da chance, da oportunidade. Quando eu me elegi vereador a primeira vez, eu dizia para as pessoas, eu só preciso ter a chance. E eles me deram a chance e eu dobrei a minha votação depois para vereador. E eu disse para deputado, eu só preciso ter a chance. E assim eu estou fazendo, não só por Gravataí e por toda a região. E o Eduardo, tu perguntou da nossa relação, o governador Eduardo Leite, além de ser o meu líder político, o político que eu me espelho, como trata, no trato com as pessoas, no trato com aqueles que pensam diferente, de entender que os inimigos do Estado são os problemas reais que a gente vive no dia a dia, não as pessoas, né, por ter respeito àquele que pensa diferente, né. Eu gosto de uma frase que o governador Eduardo Leite diz, quando eu vou para a urna, eu não vou votar para não eleger alguém, eu vou votar para eleger quem eu acredito, entendeu? Para um projeto que eu acredito, não é contra alguém, é a favor do Estado, do país. E o governador Eduardo Leite é isso, além de um amigo pessoal que a gente conversa. Ele foi lá no meu aniversário, né? Tu sabe, o Thales foi junto, né? A gente tem uma relação de amizade e respeito, além de tudo, mas também política como um líder que eu tenho, né? Foste candidato a prefeito em 2020 em oposição ao Luiz Afalon, que na época tinha o prefeito Marco Alba como o grande eleitor. Em 2024 abriste mão de uma candidatura à prefeitura e apoiaste a reeleição do Zafra. O Dimas está feliz com esse reposicionamento político? O Dimas está feliz, o Dimas muito feliz, com certeza do que fez, sabe o que fez. O prefeito Zafra estava fazendo um governo bom, abraçou pautas, e aí eu quero dizer que o único partido naquela época que entrou e fez uma carta de reivindicações para o Zafra foi o meu. Tu noticiou isso? E uma das notificações que eu fiz foi a trincheira da Brasil, que está sendo feita agora. A questão da serviço de saúde 24 horas na caveira. Quando eu fiz isso aí, não tinha isso no plano de governo. Nós colocamos, nós PSD sentamos e colocamos, né? Nós fizemos essas reivindicações e ele abraçou as nossas reivindicações. Eu tinha 18, 19% na pesquisa, o próprio Davi e o Zafra falam isso nas entrevistas. Era um momento que eu pensava que o melhor para a cidade era a eleição dele, né, nas candidaturas que estavam postas. Ele estava alinhado com o Eduardo Leite, que é o meu líder político, estava no partido do Eduardo Leite. O governador me disse que ele ficaria muito ruim para ele ter 2 palanques numa cidade que não tem nem segundo turno. Não tinha, né, na época, e ainda não tem hoje. Então, assim, eu queria fazer muito pela minha cidade, eu precisava fazer, eu tinha pouca oportunidade de fazer. O governador Eduardo Leite me disse que essa união ia trazer muitos frutos para Gravataí, como a gente está vendo agora, isso é inegável. Então, tudo isso pesou na minha decisão. Eu virei deputado, né? Eu já estava de primeiro suplente, já existia essa possibilidade, o governador já tinha colocado isso para mim. Não foi por isso, mas isso foi uma consequência que já estava sendo trabalhada. Inclusive te falei, antes de tudo isso ele tinha me convidado para ser secretário do governo dele. Eu já estava lá como secretário, me destacando lá como adjunto, com aquilo que eu te falei. Eu preciso só da oportunidade, o resto depois não é que eu seja o melhor que todos, mas eu tenho certeza que ninguém trabalha e se dedica mais do que eu. Pode ser igual, mas mais não. E então, uma oportunidade de eu fazer pela minha cidade, porque em 2020, quando eu concorri a prefeito, eu tinha sido 2 vezes vereador. O vereador não executa. Uma das armas que usavam contra mim na eleição é que eu nunca tinha realizado, eu nunca tinha feito, até porque, só que infelizmente o eleitor não é obrigado a entender tudo, e às vezes o eleitor compra isso. Às vezes eu vejo ali nas obras que a Jussara Caçapava está tocando, que aliás a gente está ajudando, e algumas pessoas falam, por que quando ela era vereadora ela não fez? Às vezes a pessoa não tem esse entendimento, né? Como vereador a gente não consegue executar. O vereador não asfalta a rua, né? Por exemplo, né? Então eu sabia que eu teria a chance de realizar. Eu necessitava ter realizações para a minha cidade. Sabia do meu papel fundamental no momento que um governo está
fazendo, está realizando. Eu precisava estar na ponta para fazer isso. E eu estando nisso com um governador, com um prefeito ligado ao governador, o partido do governador, que depois viria a ser do meu próprio partido, e o governador também. Então, eu fiz a saída necessária. O Zaffa tem sido um parceiro nas minhas demandas também. Tem dificuldade no governo? Tem todos. Não é fácil governar. E eu quero dizer uma coisa, sem medo de errar. Passou agora o primeiro ano do segundo governo do Zaffa. As pessoas às vezes me cobram, o Zaffa, eu espero que o Zaffa faça isso, faça aquilo. Tem 4 anos de governo, tem mais 3 de governo. Foi só uma terça parte, a maior parte ainda está por vir. Eu não tenho dúvida, digo aqui olhando para o eleitor, o morador de Gravataí, junto comigo lá na Assembleia Legislativa, o governador Eduardo Leite, e com a capacidade que o Zaffa já demonstrou ter, por tudo que fez, tanto é que foi reeleito contra 2 políticos tradicionais da cidade, com uma ampla votação. Esperem o Zaffa concluir esse governo dele, que vai ser melhor ainda que o primeiro governo dele, porque eu confio no Zaffa, sei da capacidade que ele tem de gestão, e eu não tenho nenhuma dúvida que nós, todos juntos, remando para o mesmo lado, Gravataí vai crescer muito. Já está crescendo. Gravataí hoje recebe moradores de tudo que é lugar. A gente vai nas cidades vizinhas, as pessoas elogiam Gravataí. Claro que a régua aumentou. A gente quer cada vez mais. Pois é, algo uma expressão que eu chamo de o sabor agridoce de ser governo, né? Tem as coisas positivas, mas também tem a crítica, as coisas negativas. Uma das polêmicas, por exemplo, a questão do pedágio, né, do free flow. Se a 118 ficou sem pedágio, como foi promessa do governador, há a possibilidade de um free flow na divisa de Gravataí com Taquara. Como é que tu te posiciona? Essa questão aí é muito, muito importante tu citar, né? Os demagogos de plantão adoram essa parte. Em primeiro lugar, até tu viu a CPI está sendo desmoralizada, não tem fato determinado, palavras do Tribunal de Contas contra essa questão aí. Mas em ano eleitoral, né, aqueles que não têm trabalho, que não têm entrega, se aproveitam de qualquer situação para fazer palanque político, né, sem saber nada tecnicamente, sem saber o que vai acontecer. A gente tem visto isso bastante. Olha, Rafael, em primeiro lugar, esses dias eu vi uma matéria que a 118 estava colocando um pórtico para colocar as placas, aí um site que adora fake news, produz fake news todos os dias, fez uma matéria totalmente direcionada, como se fosse um pedágio na 118. É irresponsabilidade de algumas pessoas aí, mas eu costumo dizer, esses jornalistas, que são poucos, e essas pessoas, a lata do lixo da história vai dando conta deles, né? Mas a 118 não terá pedágio. A 118 foi uma obra gigantesca em Gravataí, monumental, maior obra, talvez não terá outra nos próximos 40, 50 anos, duplicada, não tinha iluminação no projeto. O governador foi lá, a nosso pedido, meu, do Zafalon, e fez a iluminação com lâmpada de LED na 118. Além da iluminação, foi feita a elevada, que está lá pronta, né? Tinha secador de obra dizendo que ia virar caminhão na ponte de acesso ao Centenário. Graças a Deus não teve nenhum acidente. Os caras conseguem fazer isso. A obra foi um sucesso, está sendo um sucesso. Além disso, eu costumo dizer, às vezes me dá vontade de fazer uma caminhada, né? Tá moda fazer uma caminhada lá da 118 a 020 para mostrar as obras que o governador Eduardo Leite fez em 2 quilômetros só, ali para Gravataí 3 quilômetros, né? Então assim, não vai ter pedágio na 118. A 020 tem um problema crônico. Hoje é uma loteria. Tu pegar da Morungava para faixa de Taquara lá, não tem sinalização, é um breu, é uma escuridão. O trecho urbano vai em breve começar, eu vou anunciar, mas vou fazer o anúncio quando for verdadeiro, não vou fazer anúncio quando não for, né? Anúncio fake a gente não faz, mas vai ter um anúncio aí em breve das obras, e o governo do estado vai anunciar ali que vai ser duplicado o trecho urbano ali. No trecho urbano da 020 de Gravataí não terá free flow nem pedágio. Pode ser que tenha, e está sendo discutido isso, um lá depois da Cascatinha, lá, na divisa com Taquara, que vai custar R$4,40 um pedágio. Olha, esse debate tem que ser feito, está sendo feito.
eu faço esse questionamento. Um pneu de um carro popular aí hoje custa 300, 400 reais. Um pedágio de 4 reais. Quantos pneus tu compra, né? Quantas vezes tu tem que passar para chegar ao valor de um pneu? Talvez tu vai viver uma vida e não vai passar as 100 vezes, né? Que eu acho que vai dar, para dar um valor de um pneu, 80 vezes, 70, como queiram, naquele free flow, que vai dar. Eu tô falando de um pneu, eu não tô falando de amortecedor. Eu vivi na beira da 118, 40, minha mãe mora lá, 44 anos, eu quebrei muito carro ali naquela faixa. O seguinte, eu vejo alguns dizendo que camparam campanha da 118, o seguinte encampou essa campanha da 118 há mais de 20 anos, aí 10 anos, 15 anos, sei lá. Eu me lembro, matérias completas, percorrendo trecho com vários governadores, com vários deputados. Tá lá na história. Quem for lá no museu, não é no museu, no arquivo de Gravataí lá, biblioteca pública tem, vai lá ver os arquivos que foi essa luta. E eu nasci, me criei ali, joguei bola ali, juntei gente morta ali, já vi uma vez um Fusca capotou ali, eu vi uma família inteira ser queimada ali dentro, quase na frente da minha casa, sem poder fazer nada, não tinha como tirar, as pessoas presas no cinto morreram todos queimados ali. Quanto vale uma vida? Entendeu? E eu faço um desafio aqui, está se colocando aqui para governar o estado o Tenente Coronel Zucco, a Juliana Brizola, o Edgar Preto, que eu sei, e o Gabriel Souza e o Hernani Polo. A gente sabe que não serão todos candidatos, mas é os que estão se colocando hoje. Eu desafio qualquer um deles a fazer 5 quilômetros de duplicação na 020, só 5, não precisa ser toda ela, sem colocar free flow, sem colocar isso aí. Por quê? Não é diferente em Santa Catarina, não é diferente em nenhum lugar do mundo. Aí se perguntar, tu é a favor ou contra o pedágio? Óbvio que eu sou contra. O discurso eu faço, sou contra pedágio, sou contra. Óbvio que eu sou. Agora eu quero fazer essa discussão. E a obra? Nós vamos continuar com a 020 sem ser duplicada, escura, abandonada, abrindo valeta em cada chuva que tem, porque não tem manutenção. Se esse free flow que vai ser colocado de R$4,40 lá na divisa com Taquara vai ser para dar manutenção na 118, porque aquela obra gigantesca da 118 ali, uma hora vai abrir buraco. Uma hora vai queimar a lâmpada de LED. Uma hora vai fazer isso. O que é? O que nós temos que fazer? Parar no tempo? Bom, eu até disse isso pro governador. Governador, se for todo mundo contra, não faz. Não faz. Faz lá naquele trecho que as pessoas são favoráveis e direciona as obras para aquele trecho. A pessoa é contra, agora também não pode depois dizer, olha, não tem manutenção, porque não tem. Hoje, a dívida do Estado hoje está cancelada. Não está sendo paga, não foi perdoada, ela foi postergada. E aí por isso que tem que cuidar para não fazer demagogia com essas coisas. Quando ela for retomada, e a gente não sabe quem vai estar no poder, muitos desses que hoje estão criticando pode ser que estejam no poder, e eu quero ver como esses governadores vão fazer. Podem ficar 4 anos de inércia, que nem os outros ficaram. Que nem nunca repetiu o governador, a não ser o governador Eduardo Leite. Se não quiserem enfrentar os problemas reais, se não quiser continuar fazendo esse estado crescer. Eu vejo as pessoas elogiarem muito o governador Tarcísio de Freitas. Esse sim, é o rei do pedágio. Do Republicanos ele é. É o rei do pedágio, o rei do free flow. O cara que mais colocou free flow no país. E é o queridinho do Brasil. Todo mundo quer que ele seja presidente. Aí a turma que defende, né, ele ali, é o cara que mais colocou free flow no país. Isso aqui não é uma crítica que eu estou fazendo. Eu estou dizendo que ele é o modelo de governador, né? Ele é. O Ratinho colocou, que é do meu partido, ali no Paraná. Santa Catarina, quando tu vai daqui, é baixo o valor, mas são vários pedágios até Santa Catarina, né? Lá nos Estados Unidos, lá não tem pedágio. Lá que o Trump governa, tem pedágio. Na Bahia, que o PT governa, não tem pedágio? Tem pedágio. Me apresentem uma pista de uma rodovia sendo feita hoje, obra gigante, milionária, sem o free flow. E não é no Brasil, em qualquer país do mundo. Estive na Suíça há pouco, numa missão aqui pelo governo do estado, lá também tem free flow, entendeu? Ah, mas eu não quero, eu sou contra free flow, eu sou contra dar subsídio para ônibus,
para a empresa de ônibus. Eu sou contra tudo isso. Só que nada acontece sem fazer isso. E aí eu quero fazer uma meia-culpa aqui. Eu dei discurso contra dar subsídio para as empresas. Eu já fiz essa meia-culpa. Eu fui contra. Mas na política não é feio a gente reconhecer que às vezes a gente erra. E aí eu fui contra aqui em Gravataí. E foi acontecendo. Hoje eu descobri que todos os estados do Brasil, todas as cidades praticamente, estão fazendo isso, porque senão o transporte público para. Aí lá na Suíça, que é primeiro mundo, é subsidiado. Então assim, eu errei nisso. Mas eu acho um absurdo dar. Eu acho. Mas não tem outra solução. Então, se não tem outra solução, os governantes... Eu não estou lá sentado. Não vai ser eu que vou ver o caos do transporte público acontecer se não dá o subsídio. O Lula deu o subsídio. O Eduardo Leite deu o subsídio. O Zafalon deu o subsídio. Diversos pensamentos políticos diferentes. PT deu, PL deu, PSDB, PSD... Então não são eles que estão errados, é o sistema que só não tem outra solução. Hoje, pergunte para qualquer governador. Pergunta para o Camilo Santana lá do PT. Pergunta para o Bolsonaro, pergunta para o Lula. Vocês estão vendo o Lula fechar praça de pedágio federal? Não, né? Vocês viram o Bolsonaro fazer isso? Não, né? O Tarcísio não, só aumentou. Por quê? Porque eles têm que fazer as rodovias, porque o desenvolvimento tem que acontecer. E aí não tem outra solução, porque no cofre do Estado não tem o dinheiro para fazer. Então, como eu falei, o recurso vai acabar. A dívida vai ter que voltar a ser paga. E aí vai sair o dinheiro da onde para continuar? Porque os prefeitos, os deputados... Os que criticam adoram lá fazer selfie. Eu lá no dia da obra da elevada da CM18 tinha mais crítico do Eduardo do que apoiadora. Foi a coisa mais incrível que eu vi na minha vida. Os caras numa semana vão lá dar um pau no governador e no governo e lá estavam fazendo foto na obra que o cara entregou, sem pedágio. É inacreditável. Eu fui 8 anos oposição do prefeito Marco Alba aqui em Gravataí. Tu nunca me viu me aproveitando das obras que ele fazia. Nunca. Desafio. Tá aqui o feito desafio. Achei uma foto minha lá, me aproveitando daquilo que eu criticava. Jamais fiz isso. Jamais fui lá nos secretários dele pedir favor. Eu tinha lado, fazia aquilo que eu achava que era certo, eu era oposição e não me aproveitava do governo dele. Não sou um aproveitador na política. Bom, agora eu entrei no governo, eu sou base do governo. Agora tu vai me ver também defendendo todas as causas desse governo, assim como é da questão do governador Eduardo Leite. Então, resumo. Claro que todos somos contra. É ruim ter cobrança, mas no trecho urbano de Gravataí, estou dizendo aqui agora, no trecho urbano de Gravataí não terá free flow e não terá pedágio. No trecho que o Gravataíense passa dia e noite, todo dia, não terá. Urbano. Bom, se vai ter lá na divisa um pedágio de R$4, um free flow, bom, pode ser que tenha, mas com retorno, a passarela da van que a gente quer fazer, vai ser o retorno, a manutenção da CM18. Quanto custa um pneu? Uma coisa é ter o free flow, outra coisa é qual o retorno? Vai ter um free flow, mas não vai ser duplicado a 0,20, mas não vai ser feita manutenção. Uma rodovia com free flow, ela tem ambulância, ela tem Wi-Fi, ela é duplicada, ela tem iluminação. Eu quero fazer esse debate sério. É um debate demagogo, tipo uma beira da estrada, dizer que é contra, fazer o pobre cidadão pagador de imposto no imaginário dele pensar que vai ter 10 praças de pedágio uma atrás da outra, que ali no início da 0,20 vai ter, que na 118 vai ter. Isso é deslealdade intelectual. Para não chamar de outra coisa que eu estou dando uma entrevista, não posso falar. Deslealdade intelectual, a gente não pode mais fazer isso com as pessoas. Hoje em dia, essa polarização tem feito isso com as pessoas, infelizmente, desinformação, e eu costumo dizer, a gente pode lutar contra uma oposição qualificada, a gente pode fazer uma oposição qualificada, agora, contra fake news é difícil, sabe por quê? Porque eu estou trabalhando enquanto o cara está lá parado produzindo fake news, eu não consigo combater isso, é muito rápido. Eles criam perfis fake, criam fake news, criam mentira, aí aquela mentira é tomada por verdade, e quem está trabalhando, tentando resolver os problemas, duplicar as rodovias, iniciar as obras, não tem tempo para fazer isso, né? E também não sou um criminoso, né? Eu não posso pegar um perfil fake lá, atacar as pessoas que eu estou cometendo um crime, né?
Não me considero um criminoso, então eu não posso fazer isso. Então é difícil. Isso é a parte mais difícil que eu acho. Falaste nos Alba que ele esperava embates entre Dimas Costa e a deputada Patrícia Alba, que na Assembleia não é uma... Não é nenhuma rotina, isso não aconteceu, né? Inclusive estão ambos na base do governo, né? Eu não aconteceu mesmo, né? Eu procuro fazer uma política de alto nível ali para a nossa região. A deputada hoje também é da base governista do governador Eduardo Leite, né? Eu sempre estive aqui, ela veio também, e que bom, a gente tem que ampliar a base, né? Respeito, né? A deputada, a gente tem que ter respeito na política pelas pessoas, ela faz o papel dela, eu faço o meu, ela trabalha da forma dela, eu trabalho da minha forma. E cabe à população de Gravataí, que é sábia, né? Analisar o que cada um faz, né? E eu respeito, e a população está vendo. Eu tenho 1 ano de mandato de deputado. 1 ano. Né? Então, o que cada um fez todo o tempo que teve, é isso. Né? A gente tem que deixar para quem faz esse julgamento aí o eleitor, né? O morador da cidade. Mas o prefeito Luiz Afalon, um ato político de mobilização de apoiadores teus, ele apresentou um nós contra o Marco Alba, na minha interpretação, pelo menos, colocando Dimas como candidato a deputado estadual do projeto do prefeito Luiz Afalon, majoritariamente no governo, pelo que se desenha, no governo de Gravataí, e do outro lado o Marco Alba como o grupo político, o projeto político adversário. Isso é uma realidade, não é? Olha, Rafael, eu entendi o prefeito. A política sem projeto político, sem grupo, para mim ela não é uma política feita com êxito, né, exitosa e com planejamento. Eu hoje pertenço a um projeto político, eu não sou candidato de mim mesmo. Eu não sou candidato para atrapalhar ninguém. Eu sou o candidato de um projeto político que eu acreditei, que eu ajudei, e muita gente veio me pedir na época para ajudar, e eu ajudei. Ajudei para a gente para ajudar a cidade, para a gente poder ajudar a cidade. Hoje, esse projeto tem um deputado, que sou eu, que procura ser atuante, procura ajudar todos que procuram. Por que nós vamos abrir mão de uma cadeira dentro desse projeto que está consolidada e conquistada, alinhada com o governo, trazendo resultado para a cidade? Por quê? Por que o Zafa vai abrir mão de um parceiro que ele liga a hora que ele quiser e está aqui sempre disposto, sempre alinhando reuniões, sempre buscando recursos para Gravataí? Por que abrir mão disso? Né? Ou por que atrapalhar, não deixar continuar isso? Não tem nenhuma razão, né? E aí ele, claro, o deputado contrário, né, adversário, que foi adversário na eleição, é isso, nós somos contra o projeto adversário, que não ajuda o nosso projeto, que não ajuda, que não faz nenhum movimento. Eu era oposição aqui em Gravataí, eu levava recurso, tu lembra? Tu divulgou esses recursos. Eu era oposição, eu não deixava de ajudar. Hoje a gente não recebe nenhum sinal de ajuda da oposição. O Zafa abre os braços para qualquer partido, para qualquer deputado, qualquer deputada, para qualquer pessoa que vá lá com a intenção de ajudar a Gravataí. Sou testemunha disso, já estive no outro lado, e aí foi isso que também um dos motivos que me conquistou a estar junto com ele. Que eu era bem recebido nas enchentes, aqui nós trabalhamos juntos, buscando donativos. Eu trouxe a questão da CUFA para cá, que a gente conseguiu muitos donativos. Eu e o Zafa, às vezes, estavam descarregando o caminhão junto lá, e ainda não estávamos juntos. Mas ele entendia que eu estava ali para ajudar. E é assim que eu penso. Posso estar errado, mas é assim que eu vejo. Então, eu acho que ele quis dizer isso, e eu estou dentro desse projeto. Quero continuar colaborando nesse projeto. Tem hoje apoio de diferentes partidos da base do governo Zafa, né? Com certeza, diferentes vereadores, conselheiros tutelares, lideranças da cidade. Eu fico muito feliz, assim, e fico mais feliz ainda, Rafael, porque as pessoas chegam em mim e dizem: cara, eu vou te ajudar pelo trabalho que tu está fazendo. Isso para mim é o melhor. Porque houve até nessa questão ainda dos apoios um movimento diferente, né? Tu tens um histórico afastamento político do teu irmão, vereador Dilamar Soares, mas vereadores ligados a ti
a Ana Beatriz, tua esposa, vereadora, votou e votaram no Dila a presidência da Câmara, né? Olha, com certeza, como eu te falei, eu faço parte de um projeto liderado pelo prefeito Zaffa. O vereador Dilamar era o candidato à presidência desse projeto. Em nenhum momento eu titubeei. Eu não voto, né? Mas como ali partidário, vice-presidente do PSD, membro da executiva do PSD, sempre defendi que teria que cumprir, até porque, já te falei, em que pese qualquer diferença, eu não tenho dúvida que o vereador Dilamar vai fazer um grande trabalho na Câmara de Vereadores, que necessita de um grande trabalho, né? De um presidente democrático, que agregue, que respeite a todos, né? Então, assim, em nenhum momento eu tive contra, nem na hora do voto, e nem articulei sigilosamente contra anterior a ele assumir, nos meses anteriores dele assumir. Jamais participei de qualquer conspiração contra ele, porque eu sabia que eu estava contra o governo, contra o nosso projeto. E tenho certeza aí que a vereadora Ana também sempre elogia muito o trabalho dele, diz que está dando para ver em um mês assim a diferença que está a Câmara de Vereadores. O respeito ali a Procuradoria da Mulher que ela tem, aos projetos, a gente está vendo hoje cada vez mais nós temos que dar exemplo, né? Agora o Estado registrou o 11º feminicídio esse ano, né? Então a Procuradoria da Mulher é um órgão importantíssimo que tem ali na Câmara, né? E ela nunca teve em tão pouco tempo já uma abertura tão grande para poder trabalhar essa questão ali, ela e as vereadoras. Então a gente tem que torcer por isso. Independente eu sou a favor de democratas no poder, né? De pessoas que não usam aquilo para si próprio, e sim para o coletivo, para todos. E o vereador Dilamar tem feito isso muito bem, eu espero que continue. E que bom que ele ganhou a eleição, e aí a gente ganhou a eleição da mesa lá, e a gente tem que fazer isso. E é isso que a gente fez. É bom para o projeto, é bom para a cidade, nós vamos sempre colaborar. Ainda nessa questão de projetos políticos, teus grandes eleitores, o grande eleitor é Zaffa e Leite? Com certeza. O Zaffa é o meu grande eleitor, o Zaffa é o líder desse processo, é o cara que ele não mistura, é claro, ele tem que governar a cidade, tem governado a cidade, mas nos espaços, nos devidos espaços democráticos, políticos, porque fora da prefeitura ele é político, é o prefeito da cidade, ele faz política, ele quer o melhor para a cidade dele. E ele é um grande articulador da minha campanha, um cara que aposta muito no meu mandato, elogia muito o meu trabalho. E o Leite, com certeza, né? O Leite, além de meu líder político, já falou publicamente, né, que eu sou um grande parceiro, que ele quer me ver ali na Assembleia trabalhando com ele e tudo mais. E eu costumo não falar muito de eleição, porque eu estou num mandato e estou querendo ajudar, tem muito trabalho para fazer, não tem nem tempo de pensar em candidatura, né? Mas com certeza eles são dois baluartes aí que eu tenho ao meu lado. E eu te acrescento aí também a Jussara Caçapava, prefeita de Cachoeirinha, que está lá. Ninguém acreditava muito, mas está fazendo um grande trabalho, está sendo muito dedicada. Eu também tenho uma forma dela de trabalhar muito popular, próxima às pessoas. Ela também será uma peça fundamental, né? Fico muito feliz de ser abraçado pela região metropolitana através do meu mandato. Antes ainda na questão de Gravataí, desse grupo a que tu pertence, esse projeto político, és muito próximo do Davi Severnini, né, que é o secretário da Fazenda há mais de uma década, e que é um operador político do governo, foi um dos articuladores da aliança política de partidos, acho que uma das maiores da história de Gravataí, na reeleição do Zaffa, né? Eu costumo chamar ele de Zaffa do Zaffa, porque vejo que é um potencial sucessor, né? Um outsider, assim, vamos dizer, que nunca foi à urna, mas que pode ser um potencial sucessor. Como é que é a relação de vocês? Ele é o teu candidato à sucessão do Zaffa? Olha, vou dizer uma coisa para ti agora, bem sincero. O Davi é um amigo, uma pessoa rara mesmo. Poucas vezes convivi com uma pessoa tão correta na política, com uma palavra tão reta, com uma capacidade tão grande. Eu considero ele, quando eu concorri a prefeito em 2020,
eu dizia que se eu tivesse que manter um secretário do governo, seria o Davi. Eu disse isso. Está gravado lá na Sigra. Eu disse isso. Então, muito antes de eu ter essa relação, eu já o admirava como um técnico que é, uma pessoa necessária para a administração pública correta, né? Um amigo, coordenador da minha campanha, né? Da minha pré-campanha, deputado, coordenador geral. Mas eu acho que é cedo. Eu não vou dizer que o Davi é o meu candidato, porque é cedo, porque o Zaffa é o prefeito, o Zaffa está fazendo tem um baita projeto para Gravataí, tem mais 3 anos de governo. Acho que a gente não pensa nisso agora, acho que está cedo. Acho que o Davi não é pré-candidato a prefeito nesse momento, ele é candidato a ajudar o Zaffa, como sempre ajudou, a fazer um grande governo. E em 28, o meu candidato vai ser aquele que o governo, o grupo liderado pelo Zaffa indicar. Olha, se for o Davi, que bom, vai ser melhor ainda. Mas eu tenho certeza que nem o Davi quer falar nisso agora, e muito menos eu, porque agora nós temos muitas entregas para fazer. Temos que ajudar cada vez mais o Zaffa, que ele merece, nós temos um líder que trabalha muito, que sonha muito em fazer um grande governo, e eu tenho conversado com o Zaffa, e ele está cheio de vontade, cheio de planos para fazer um baita governo. Então, olha, é cedo para falar de 26, que nós estamos em 26. Né? Como é que nós vamos falar de 28 agora? Acho que o que a gente tem que fazer é entregar para Gravataí, fazer projeto, pensar menos em eleição e mais em entregas, mais em governo. E o meu candidato a prefeito em 28 seria o Zaffa, se pudesse ter mais um mandato, mas não pode. Então lá na frente nós vamos ver isso, mas antes nós temos que fazer entregas para a população de Gravataí, trabalhar por Gravataí, e lá na frente a gente decide aí, de acordo com o que o nosso líder, o prefeito Zaffa, nos indicar também. Claro que vamos ter nossas opiniões, né, nossas preferências, né, e mais discutindo com ele, dialogando com ele, que ele é o timoneiro desse processo, e aí a gente vai ver, mas acho que é muito precoce para falar em nomes agora, né, eu não pensei nisso ainda, mas óbvio que eu tenho uma afinidade e admiração gigantesca pelo Davi. Como falaste, está próximo da prefeita interina de Cachoeirinha, Jussara Caçapava, né? Parece estar procurando exercer também o papel de embaixador do governo Leite ali em Cachoeirinha, né? Tem se movimentado na questão do Passinhos, ali uma liberação ambiental que teve essa semana. Fala um pouco disso, e também qual foi teu papel no impeachment? Boa pergunta. Eu quero dizer que primeiro é um dever meu, né, ajudar todas as cidades que me procuram. Imagina Cachoeirinha, que é um município vizinho. A Jussara Caçapava, muito antes de acontecer o processo de impeachment, ela já estava alinhada ao meu mandato, já estava alinhada politicamente comigo, antes mesmo de acontecer isso. Ela me chamou. Eu te confesso que nunca fui chamado em Cachoeirinha para nada. E respeito. Daqui a pouco tinham ligações com outros deputados, é assim que funciona, né? Ela me chamou, acreditou na minha força de trabalho, e a gente já está dando resultado. A questão do Passinhos é o seguinte: teve aquele evento lá e tudo, ok, mas não estava liberado. Posso te levar como jornalista capaz que tu é, e te levar no órgão responsável e te mostrar. Eu vejo pessoas dizendo, já estava tudo liberado, tudo pronto. Não é verdade. Eu sou deputado estadual, estou aqui na minha sala, eu tenho responsabilidade naquilo que eu digo. E digo de novo, desafio tu e qualquer órgão de imprensa aí ali no meio ambiente perguntar se estava liberado. Não estava. Não podia fazer obra, tanto é que não tinha obra. A gente tem que ter responsabilidade nas coisas. E aí ela me chamou, e a gente reuniu com a Casa Civil, reuniu com o meio ambiente, os técnicos foram lá e agilmente trabalhamos para resolver esse problema, não para a Jussara, para a população, para a população de Cachoeirinha. Sobre o impeachment, não tive nenhuma participação. Primeiro que o impeachment, quem vota são os vereadores. Inclusive, do partido do prefeito, quase todos os vereadores votaram a favor, e do partido do vice, todos os vereadores votaram a favor. Eu não me aprofundei nisso, Rafael, porque eu tenho que trabalhar, cuidar do meu mandato. Agora, depois que terminou o processo, a cidade continua. Às vezes as pessoas me perguntam, mas eu vou deixar de ajudar a cidade? Bom, a Jussara é ligada a mim ainda, é uma pessoa que eu gosto e admiro, mas mesmo que não fosse ela, se eu fosse chamado, eu estaria lá para ajudar.
não participei do processo, não tive nenhuma vez lá na Câmara durante o processo. Agora aconteceu, a Justiça já se manifestou, a cidade está sendo governada pela Jussara, o prefeito e o vice estão impugnados por 8 anos, acho que é isso que a lei fala, e a vida tem que continuar, como aconteceu em Gravataí aqui no passado, né? O próprio prefeito, quando ele assumiu também, a prefeitura não foi eleito pelo voto, né? Foi? Desculpa, eu não acompanho assim, Cachoeirinha, a política de Cachoeira toda, mas ele também foi através de um prefeito afastado, não foi? Sim. Ele não negou a assumir, né? Ele foi lá e gostou de assumir, né? Não se negou a assumir depois que o prefeito foi lá dizer que o prefeito afastado tinha que votar. Também o prefeito afastado parece que foi até absolvido já. Também nunca vi ele se manifestar. É isso, né? Mas não tive. Se a tua pergunta é se eu participei, se eu articulei, não. De forma alguma, acho que teve denúncias lá, segundo os vereadores analisaram, né? A culpa não está nos vereadores, a culpa não está em quem caçou, a culpa está na lei, né? Essa lei aí, o prefeito de Torres, parece que já pediram o impeachment dele, parece que o João Campos, eu vi uma notícia ontem no Recife, tem um processo de impeachment, em Pelotas já teve, bom, a lei, quem pode mudar essa lei são os deputados federais lá. Tem uma lei hoje e 2/3, se eu não me engano, da Câmara, votando com irregularidades, bom, caça ao prefeito, a Justiça não pode intervir porque é um poder diferente, ninguém fez nada fora da lei lá. Aí ponto de vista de favorável, contrários. Eu não me aprofundei nas denúncias, eu não fui lá fazer isso, não era a minha função fazer isso, né? Eu tenho que cuidar das coisas inerentes ao meu mandato aqui, ao meu cargo, né? Mas não participei. Agora eu vou estar lá sim, sempre que for chamado. Vou mergulhar lá em Cachoeirinha, vou ajudar, quero fazer a diferença. Essa cidade não tem deputado estadual há um bom tempo e eu quero ser o deputado de Cachoeirinha, quero ser o embaixador do governo em Cachoeirinha. Vou trabalhar muito para ajudar a melhorar a vida das pessoas que moram em Cachoeirinha. Fizeste um convite, inclusive, para a prefeita interina, Jussara Caçapava, se filiar ao PSD, o teu partido, né? E como é que foi a construção para a filiação do governador Eduardo Leite no PSD, que é o teu partido? Olha, o governador já é um desejo antigo do PSD, né? Na outra eleição, o Kassab esteve aqui em Porto Alegre convidando ele não veio por pouco. Seria já o candidato à presidência da República na outra eleição. E sempre teve o convite nosso, humilde, obviamente, né? Todo partido, e aí o PSDB é um partido que está em processo de dissolvência praticamente aí, né? Agora na janela vai perder aí deputados no país inteiro, né? Com certeza está um partido praticamente inviável na minha avaliação hoje, né? Quem está ali, não todos, mas uma grande maioria que está ali já está preparado para sair quando abrir as janelas, a gente vê, isso não é eu que estou falando, todo mundo diz isso. O governador foi convidado novamente para vir para o PSD e aceitou. Eu conversei com o Kassab sobre isso, obviamente que não partiu só de mim, mas eu fui mais um. Eu tenho uma boa relação com o Kassab. Ano passado fui duas vezes lá conversando com ele, tanto na Secretaria de Estado, tanto na casa dele. Falamos sobre isso, ele me garantiu que o governador viria, eu já sabia disso há um bom tempo, que o governador viria, ele me disse. E que bom que o governador aceitou, né? Aí se tu me perguntar quem é o meu candidato à presidência da República, é o candidato do PSD, mas com certeza é o Eduardo Leite. Torço para que ele seja. Não sei se vai ser, né? Tem o Ratinho, agora veio o Caiado, né? Parece que essa decisão sai final de março, início de abril. Se for ele, eu vou ficar muito feliz. Acho que ele é um jovem que pode contribuir muito para esse processo, entrar no meio dessa polarização que, ao meu ver, ela faz parente brigar com parente, amigo brigar com amigo. Pois é, eu ia te fazer justamente essa pergunta, né? Porque tu ocupas hoje, assim, um espaço ideológico, né? Que eu brinco seu extremo centrismo, né? Estás há 12 anos, eu acho, no PSD, né? Sim. Partido de centro. Como se movimentar entre essas duas forças, que é o lulismo e o bolsonarismo,
que fazem essa polarização de projetos, mesmo que eu, pelo menos, não concorde que isso seja uma polarização de extremos, porque o bolsonarismo se apresenta, age como uma força de extrema-direita e acredito que o governo Lula não se represente uma extrema-esquerda. Mas como se movimentar nesse... Olha, eu costumo dizer que estar no extremo-centrismo é mais difícil do que estar nos outros dois lados da ferradura. Porque os outros dois lados usam isso como muro, né? Como eles são dessa forma mesmo, eles não são muito de respeitar quem pensa diferente. A gente viu agora aqui, quando tu fala que do lado canhoto da força não é... Talvez em algumas situações. Agora há pouco tempo a gente viu o governador Eduardo Leite sendo vaiado pelos petistas ali em Rio Grande, um evento de entrega, e eu quero te dizer que eu já vi pessoas do governo federal aqui em eventos do estado, com pessoas do governo do estado não foram vaiadas, né? Lá em Gravataí, lá quando a gente inaugurou a 118, lá, quando a gente começou a dar a ordem de início da obra da Brasil, lá, o Pandolo, lá, que é um petista característico da cidade, lá conhecidíssimo, foi lá conhecer a obra, lá a gente chamou, explicou a obra para ele, porque é assim que funciona a democracia. Não tem problema dele ser contra ou de alguém ser contra o governador. E a gente receber bem, receber com respeito. O governador estava lá representando o governo do estado, foi convidado, o governo do estado participa das obras, o governador do Rio Grande do Sul não conseguiu falar lá, com as vaias lá naquele dia. E se fosse o Lula eu também acharia errado, se fosse o Bolsonaro eu também acharia errado. Mas essa visão é de quem, geralmente é de quem é de centro, que a gente não encara a política como uma torcida de Grêmio e de Inter. Que o adversário não pode, tem que ter polícia num Grenal, que não deveria ter. Tu tem que ir se eu vou no Beira-Rio, tem que ir escoltado. Se o Colorado vai lá na arena, ele tem que ir escoltado. Senão vai apanhar ou vai brigar. E a política não deveria ser dessa forma, né? A gente deveria respeitar quem pensa diferente. No centro a gente faz isso. O governador Eduardo Leite faz isso. Tenho certeza que se tivesse o governador Eduardo Leite naquele palanque, fosse o Lula ou o vaiado, ele ia repreender as vaias. Então é difícil se movimentar nesse... E o bolsonarismo faz pior, igual para pior. Como ele foi vaiado na Expo Inter, né? Também, quando foi falar governador do estado na maior feira do estado lá, né? Com políticos da extrema-direita junto lá nas vaias, assim. Coisa que eu não consigo admitir na democracia. Mas é isso aí. O centro é tu ter opiniões que muitas vezes dialogam com quem está no governo de esquerda ou com quem está no governo de direita. E não tem problema nenhum. Nós não somos contra tudo que o Lula faz, por exemplo. Nós não somos contra tudo que o Bolsonaro fez. A gente consegue enxergar avanços no governo Lula, consegue enxergar avanços no governo Bolsonaro, mas temos críticas também a muitas coisas que acontecem no governo federal. Então, assim, é um equilíbrio. Se tu for analisar nas eleições aí de 2024, o centro ganhou quase todas prefeituras que disputou. Quando foi para o segundo turno com a esquerda ou com a extrema-direita, ganhou as eleições. Então existe um eleitorado que ele opta por esse caminho do centro, o caminho do diálogo, o caminho de unir o país, como o governador Eduardo Leite falou lá na filiação do Caiado. Olha, nós não temos um projeto pessoal, a gente tem um projeto de Brasil, nós não somos contra ninguém, nós somos a favor do nosso projeto, né, de governar o país junto, até porque fica difícil entender, né? Eu começo a olhar ali, eu vejo que no governo Lula, o PP está no governo Lula, o PSD está no governo Lula, mas o PSD é de centro. O Republicanos está no governo Lula e estava no governo Bolsonaro também. Então não consigo entender esses extremismos quando na hora de dividir os cargos não tem esse extremismo, né? Então, tirando o PL e o PSDB, eu acho que todos os partidos estão no governo federal, né? Então por que não olhar para frente, reconhecer quem vence a eleição e, claro, críticas. Oposição precisa existir. Eu fui vereador de oposição 8 anos aqui. Mas o Brasil precisa de paz para governar esse país. O presidente hoje ganha a eleição e tem metade do país contra.
Tem que ter um ambiente de democrático para poder governar esse país, para esse país poder avançar nas pautas importantes, né? E acho que isso só vai acontecer quando uma candidatura de centro pontuar, poder ganhar a eleição, e se não for para ganhar a eleição, para deixar uma mensagem para o país. Eu acho necessária a candidatura de centro. Bom, falaste que por óbvio, né, Eduardo Leite seria o teu candidato preferencial à presidência. Aí tu, até pela tua relação e teu tino político, tu me disse que eu estou errado. Mas me pareceu que na filiação do Caiado, a cara do Leite não estava muito boa. Quando o Caiado, depois da entrevista dizendo que é um projeto em que teriam candidaturas de centro, de direita e de extrema direita no primeiro turno, e depois já o alinhamento no segundo turno com Flávio Bolsonaro já seria uma coisa dada. Bom, em primeiro lugar que não é o Caiado que decide isso, né? Não é o Caiado que decide, ele fala por ele, o Caiado. Inclusive tentou tomar o diretório da Bahia e não levou, né? O Caiado. Continuou com o Otto Alencar. Ele chegou ontem no partido, né? Se ele falou isso, ele não fala pelo PSD. Segundo lugar, que eu acredito que o candidato do PSD estará no segundo turno. Eu não vou para uma eleição como um derrotado. Se ele falou isso, ele fez uma fala de derrotado. Eu vou para a eleição com esperança que o meu candidato surpreenda, e tenho certeza que se for o Eduardo Leite... Aqui no estado a gente já teve vários exemplos disso, de candidatos que começaram com 2%, 3%, 4% e chegaram no segundo turno, ganharam a eleição. Então, assim, eu tenho certeza que o Eduardo Leite está preparado para mostrar para o país que tem uma alternativa de centro, que dialoga com todos, que pode trazer um ambiente de paz para o país, paz na política, de adversidade sim, mas no campo republicano, no campo político, né, que não leve a extremismo. Eu costumo dizer, né, não dá para acreditar que o adversário deseja a morte do outro. A gente vê hoje em dia, né, na política, né, eu jamais desejaria isso para um adversário, né? Então, como eu disse, que no dia da eleição as pessoas vão ir para a urna para votar num projeto de Brasil ou para não deixar o outro se eleger. Eu não posso ir para a urna, não, eu quero votar nesse porque esse não pode ganhar. Não, eu quero votar nesse porque eu acredito nesse projeto de país, porque eu acredito que é o melhor para o meu Brasil, que eu acredito que vai tentar unificar o país para o caminho do desenvolvimento. Então, eu não vejo assim. Não vejo assim. Na outra eleição o PSD, inclusive, liberou os filiados, ficou neutro no segundo turno. Mas eu acredito que se acertarem na candidatura, é um movimento que não se fala em outra coisa nas mídias nacionais, estaduais, aí não se fala em outra coisa a não ser esse movimento. Se saber conduzir com seriedade, não com submissão. Esse discurso do Caiado é de submissão já, né? Isso não é discurso de quem quer ganhar a presidência da República. O governador Eduardo Leite não fala assim. Pode ser nem o Ratinho. Talvez por isso o Caiado não será o mesmo candidato. Eu acho que não será, né? Ele não viria para um lugar. Eles saem de um partido e vai vir para outro que já tem 2 pré-candidatos. Ele não acha que ele vai chegar ali e vai tirar os 2 da frente dele. Eu penso assim, pelo menos. Né? E pelo que eu conheço do Kassab também. E pelo que eu conheço do Eduardo Leite também. Porque se o Ratinho não quiser ser o candidato, que é a ficha 1, o Eduardo quer ser candidato a presidente. Ele não vai abrir para o Kassab. Então, eu vejo como quase que impossível a candidatura do Kassab, não, do Caiado. Por quê? Porque eu conheço o governador Eduardo Leite. Eu falei com ele. Eu sei o que ele pensa, eu sei o que ele quer, eu sei a determinação dele. Ele quer ser candidato a presidente da República. Eu posso dizer isso. Eu sou amigo dele, eu conheço ele, eu falo com ele. Então, como o Caiado vai ser o candidato se tem o Eduardo Leite, que quer ser candidato? O Ratinho eu não conheço, eu não sei até onde vai levar essa candidatura, se vai levar. Mas o Eduardo Leite eu conheço. Esse não vai abrir para o Caiado. Não tem dúvida. Né? Então, se for ele, como ele venceu uma prefeitura que era improvável em Pelotas, sabia disso? Ele era o último colocado lá nas pesquisas em Pelotas. Ele era o improvável. Fez um mandato de vereador, foi presidente da Câmara e depois virou o prefeito de Pelotas. Depois ele veio numa candidatura improvável para o governo do estado, enfrentando o Sartori e tudo mais, e ganhou a eleição do governo do estado. E se ele for candidato à presidência da República, ele vai começar com uma candidatura quase que desacreditada, Brasil afora. Aqui não, mas Brasil afora sim.
E eu confio que ele pode seguir a trajetória dele, que ele pode chegar no segundo turno. Bom, isso aí a vida dirá. Se ele for, primeiro ele tem que ser candidato. Mas se ele for, eu não tenho dúvida nenhuma que ele está preparado e que ele vai ser um candidato que vai mexer nessa questão da polarização. E ninguém nesse país, nem o Kassab, sabe transmitir melhor o que é ser de centro do que o governador Eduardo Leite. Dimas tem candidato a governador? Bom, meu candidato a governador é, a princípio, o candidato que o governador Eduardo Leite indicar, que tudo indica que vai ser o Gabriel. Né? Se for o Gabriel, vai ser o meu candidato. Vai ser o candidato que o nosso líder, presidente estadual do partido, governador do estado, Leite, indicar. Esse. Onde está o Leite, é onde eu estarei. Onde estará o Leite é onde o Dimas estará. Dimas, agradeço a entrevista. Eu gostaria de deixar uma mensagem para os eleitores de Gravataí, Cachoeirinha, região, estado. Olha, eu que agradeço primeiro, dizer que é um prazer falar para o seguinte, eu sou um cara que leio notícias de cedinho do dia até tarde da noite, acompanho e gosto muito do jornalismo sério, jornalismo inteligente, e o seguinte é um desses, né? Em Gravataí tem alguns desses, tantos, né? E no país também. Então eu fico muito feliz em poder falar para vocês. Quero agradecer os conselheiros tutelares de Gravataí, os vereadores de Gravataí, aqui em especial a vereadora Ana Beatriz, o vereador Cláudio, o vereador Moisés, guarda Moisés, né? O vereador Mário Pérez, o vereador Bino, a vereadora Márcia Becker, o vereador Alex Peixe, né? Acho que em nome deles aí, todos os vereadores da cidade, né? O vereador Roger também, grandes parceiros dessa jornada aí, que eu admiro muito também o trabalho deles lá na Câmara de Vereadores, desejo sorte lá ao novo presidente da Câmara. Também agradecer ao prefeito Zafra por toda a parceria e dizer novamente, pode ter certeza que esse segundo governo dele, ao final, a gente só pode avaliar um governo de um prefeito quando ele termina o governo dele. Ao final desse segundo mandato vai fazer um grande governo, mas em especial a população de Gravataí, Cachoeirinha e da região metropolitana. Que eu primeiro quero agradecer a todos vocês aí que me deram a honra, né, de acreditar em mim, de votar em mim lá na eleição de 2022, que eu fiz quase 28 mil votos, e o que me levou a ter essa oportunidade, mesmo que quase no fim do mandato, tinha um ano, para poder mostrar o trabalho. Infelizmente foi só um ano que a gente teve. Imagina se a gente pudesse ter um mandato cheio, 4, 8 anos, como alguns tiveram oportunidade lá em Gravataí. E eu quero dizer uma coisa sem nenhum medo de errar. E isso eu quero colocar em números para quem quiser, faça um debate público com quem quiser. Jamais um deputado estadual de Gravataí, seja ele quem for, e eu respeito todos que passaram, deputados e deputadas, trouxeram tanto um governador aqui, trouxeram tanto recurso para Gravataí, entregaram tantas coisas. Eu não estou falando de promessa, estou falando de coisa concreta que já aconteceu. Tudo que eu já falei aqui, eu não falei nem no centro, no Centro-Dia, que vai ser um espaço para os idosos lá de Gravataí, uma praça que nós vamos inaugurar linda ali na Parada 73, não falei de tudo, mas é o desafio. Jamais um deputado conquistou tanta coisa para Gravataí como nós em um ano, não foi um mandato inteiro, foi um ano. Isso, os números estão aí, provam. A relação que a gente tem não acabou ainda, vai vir mais coisas, tem mais coisas para vir. E nós vamos continuar conquistando, não tenham dúvida disso. Vamos continuar trabalhando muito pela nossa cidade. Quero agradecer a todos que nos ajudam aí nessa jornada aí, que não é fácil. Agora há pouco tempo destinamos 300 mil reais para a saúde de Gravataí, desses 100 mil foi para a Liga do Câncer, né, que é um projeto lindo que tem lá em Gravataí, e mais 200 mil para atenção básica, que vamos em fevereiro, março, anunciar uma emenda gigantesca, recurso grande para Gravataí, junto ao deputado Lucas Redecker, e nós vamos fazer história, vai ficar na história. Como eu disse, não tenho nenhuma dúvida que o meu filho vai poder chegar lá nos coleguinhas dele na sala de aula e dizer, olha, o meu pai não passou em branco lá, o meu pai conquistou muita coisa para nossa cidade. Não deu para fazer, não vai dar para fazer tudo que a gente quer, o tempo foi curto,
mas no tempo que a gente está ali, a gente honrou cada um desses quase 28 mil que acreditaram na gente, porque eu devo isso a vocês. E a melhor forma de retribuir a todos vocês é fazendo o que eu faço todo dia, trabalhando, respondendo os questionamentos no WhatsApp, no Facebook, no Instagram. A gente responde todos, às vezes passa um ou outro, mas a gente procura responder todos. E o meu agradecimento é esse, é trabalhando, é entregando resultado e é melhorando a vida de cada um de vocês. Então, muito obrigado a todos, contem sempre com o Dimas aí, sabem que é só chamar, que de alguma forma a gente vai estar presente para tentar ajudar vocês. Um grande abraço.